Carnaval do Brasil é a maior festa popular do país e acontece durante os 4 dias que precedem a Quarta-feira de Cinzas. Essa festa é conhecida em muitos lugares do mundo, mas poucas pessoas, inclusive poucos brasileiros, sabem que existe um carnaval magnífico na Amazônia, o Carnaval das Águas. Uma tradição com cerca de 130 anos. No Carnaval da Amazônia, o rio é a avenida e os barcos são os carros alegóricos que servem de transporte e palco para as apresentações que acontecem nos rios e ilhas da região do Baixo Tocantins, entre os municípios de Cametá e Mocajuba, no estado do Pará. Nessa região existem centenas de ilhas e cerca de 20 cordões carnavalescos que todo ano se apresentam para as comunidades. Quem faz esse carnaval acontecer são famílias de pescadores e de catadores de açaí. Eles investem seu tempo e seus próprios recursos para fazer acontecer esse espetáculo. Meses antes do carnaval, eles se reúnem, escrevem as comédias, arrumam as fantasias, pintam suas máscaras grotescas, ensaiam as comédias e quando tudo está pronto, pegam seus barcos e vão de casa em casa para oferecer as apresentações do carnaval. No dia marcado, as casas e barracões que contrataram as apresentações do carnaval abrem suas portas para amigos e clientes assistirem ao espetáculo. Eles estão preparados para a festa. Tem comida, tem cerveja e um grande salão vazio que irá funcionar como teatro. As casas na Amazônia são construídas sobre a água. São chamadas palafitas. Casas construídas sobre estacas de madeira elevadas para resistir à variação dos níveis do rio. Na frente das casas tem longos trapiches, uma espécie de ponte com um pequeno porto onde os barcos, trazendo a plateia para o espetáculo, irão atracar. Dá para ouvir o carnaval chegando, porque o cordão se anuncia soltando rojões. Quando isso acontece, a plateia já consegue ver ao longe, na curva do rio, o barco com os mascarados, com suas roupas coloridas de cetim, seus capacetes e perucas brilhantes e suas enormes bandeiras, que contrastam com o verde da floresta e o ocre do rio. Os brincantes vêm dançando em cima do barco animados. A plateia acena das janelas das casas, das pontes para os barcos que desfilam no rio. Os personagens homens usam calças e camisas de manga comprida feitas de cetim, com cores fortes. As mulheres usam saias, blusas e biquínis adornados com miçangas e paetês e enfeites brilhantes nos cabelos. O figurino dos palhaços é composto por um saiote grande por cima da calça e outro por cima da blusa. Os saiotes são ricamente bordados com miçangas, lantejoulas e franjas coloridas. Na cabeça, os mascarados usam capacete e uma peruca colorida. Algumas máscaras ainda são feitas de papel machê. Outras, como as do cordão Última Hora, usam plástico reciclado. Em geral, o carnaval acontece acompanhado por uma bandinha de fanfarra que toca marchinhas de carnaval animado pelo som dos trompetes, sax e tambores. Mas existe também o carnaval do cordão Bambas da Folia do Rio Pacajaí, que se apresenta ao som do samba de cacete, apenas com vozes e tambores. Tem também o Bloco Real Folia, que se apresenta acompanhado de uma bateria que lembra aquelas das escolas de samba. Mas sempre os sons da festa se misturam ao som do motor do barco, conhecido como popopó, uma analogia ao som do motor a óleo da embarcação de madeira que serve de palco e transporte para o Carnaval da Floresta. No Brasil, chamamos cordão as apresentações que se apresentam em círculo.
Ribeirinhos, aqueles que moram na beira dos rios. Dançantes ou brincantes são os que brincam nas festas populares. Os que escrevem as comédias são os comediários. Cabeçudos são aquelas enormes máscaras, herança da cultura ibérica e que tradicionalmente representam figuras disformes. No Carnaval das Águas, o cordão Última Hora traz, em uma atualização da tradição, cabeçudos diferentes, criados para homenagear pessoas que a comunidade considera importante. Eu virei um cabeçudo do cordão carnavalesco Última Hora do Rio Tentem. 2 artistas construíram esse cabeçudo, o jovem Gerry dos Santos e o mestre Zenóbio, uma das pessoas mais importantes de Cametá. Ele fundou, em 1978, a Bicharada, um cordão carnavalesco com mais de 100 personagens. No Carnaval da Amazônia, todo cordão tem como sobrenome o nome de um rio, da comunidade onde foi criado. Quando o barco do carnaval atraca, o primeiro palhaço entra no salão, pede licença ao proprietário da casa para se apresentar e declama o lema do cordão. Digno senhor proprietário e salve distinta galera, meu bom dia. Agora acabou a tristeza, pra nós é só alegria. Porque está em frente à sua porta o cordão de mascarado, Última Hora da Folia. Que saiu para brincar, coberto de fantasias e muitas animações, trazendo piadas e comédias para alegrar esse povão. Neste ano de 2020, temos muita novidade. Nosso lema é ordem, respeito e harmonia. Eu quero ver essa galera sentir muitas alegrias. Mas para podermos entrar, precisamos de sua permissão. A minha turma quer entrar e se espalhar nesse maravilhoso e confortável salão. Pode entrar. Alerta minha turma esperta. A permissão nos foi nos dada. Todo em cima da pisada, iniciar essa emoção. Alô minha bandinha, faz a Última Hora brilhantar esse salão. O primeiro palhaço usa uma máscara que nunca está sorrindo, porque ele precisa impor respeito. Ele comanda o espetáculo, autoriza o início das danças, chama as comédias. Alguns personagens se repetem todos os anos. O velho e a velha brigando, o psiqueiro provocando os atores, o falador contando histórias, o namorador tentando seduzir alguma bailarina. Além dessas esquetes, cada ano surgem novos personagens, tais como a morte, o político, o eleitor ingênuo, o repórter. Além disso, alguns cordões têm os seus mascotes. O mascote do Bambas do Pacajaí é um macaco e dos atentados da folia é um pica-pau. As comédias, em geral, são feitas com 16 estrofes e cada estrofe tem 6 versos rimados. O enredo conta fatos engraçados que aconteceram na comunidade, criticam fatos políticos e sociais, utilizando-se do humor. Na encenação, quem é de fora pode não entender todas as piadas, pois desconhece o contexto da comunidade e o seu linguajar, mas assuntos da comunidade que foram muito falados fazem a plateia rir muito. É comum também acontecer brincadeiras, provocações com as pessoas que são admiradoras dos cordões, porque elas não vão se sentir ofendidas e, pelo contrário, muitos até entram na brincadeira. Após 20 ou 30 minutos de apresentação, o primeiro palhaço se despede e os brincantes saem do salão, dançando e acenando para o público. Todos no barco? É hora de partir para um novo destino. Os cordões se apresentam de casa em casa durante todo o dia. Fazem às vezes mais de 15 apresentações e apenas uma parada para o almoço, que acontece na beira do rio. No final do dia, tá todo mundo exausto, mas muito feliz. Alguns estão porres, outros chegam meio dormindo. Ao anoitecer, o barco do dono da brincadeira vai parando de porto em porto, deixando cada dançante em sua casa. No balanço final do carnaval, os gastos com a locação do barco, o cachê da bandinha e a alimentação dos brincantes são, em geral, maior do que o valor arrecadado com os contratos. Às vezes, a prefeitura ajuda com algum valor, que sempre chega depois do carnaval.
Mas mesmo assim, o carnaval sempre acontece, a despeito da lógica matemática, porque quem faz o carnaval é movido por paixão.